E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar um vídeo que a gente grava sempre, que é o Café com Fertilidade. Selecionamos 3 perguntas. A gente solta todo sábado, então se você conhece o conteúdo aí, vem com a gente. Se você não conhece, se inscreve no canal é, e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Combinado? Bora para as perguntas de hoje, pessoal. Doutor, eu menstruei dia 24 por 5 dias. Dia 12 desceu um sangue vermelho, tão pouco que não desceu no absorvente, não sujou o absorvente. No dia seguinte veio um sangue marrom, durou 2 dias e parou. Ou seja, a paciente teve uma alteração de fluxo menstrual. E ela pergunta o seguinte: foi escape ou nidação? Não toma o remédio. Vamos lá, algumas informações importantes dessa primeira pergunta. A paciente está em risco de engravidar, né? Sempre que a gente fala que a paciente tem risco é porque a paciente não toma contraceptivo e não está fazendo nada para evitar e ainda fala não toma o remédio. Então acho que basicamente essa paciente pode estar tentando engravidar ou não está tentando, mas também não está evitando, tá bom? Então existe um risco maior dela engravidar. E ela teve um sangramento dia 24 e mais ou menos 16 dias depois ela falou que teve um outro sangramento. Ela está perguntando se é um sangramento de nidação ou se menstruação. Pessoal, existem algumas características que a gente pode pegar de menstruação e de sangues de nidação. Só para explicar para todo mundo que está aqui é o seguinte: quando a paciente o embrião vai implantar no útero, pode ser que ela sangre um pouquinho desse sangramento, a gente chama de sangramento de nidação. Classicamente nos livros, ele é um sangramento de 17º dia, 18º dia, que são 5 dias após ali a ovulação, que seria mais ou menos o 14º dia, 13º dia. Então a gente fala que são sangramentos do 19º dia, né, que são 5 dias ali após a ovulação. Agora, quais são as principais características de diferença de menstruação e diferença de sangramento de nidação? Os sangramentos de nidação são mais curtos, como a pessoa descreve. Normalmente não são sangramentos vermelhos vivos, porque o sangramento é de pequena quantidade, ao contrário da menstruação, que são sangramentos de uma quantidade maior. E normalmente tem esse prazo que a gente falou, né, que são sangramentos no meio do mês. De qualquer forma, pessoal, a gente nunca consegue afirmar com certeza com as informações clínicas. Porque pode ser que seja um escape, sim, de algum pólipo que você tenha ou de alguma coisa que esteja acontecendo ali no seu útero. Então, para ter certeza, pessoal, o ginecologista sempre vai pedir o exame de gravidez. Eu sei que eu já falei em vários vídeos isso, né? A gente sabe clinicamente qual que é a diferença entre os dois, se for de nidação ou não, a gente realmente vai saber com o exame de gravidez. Como saber? Primeiro, não faça o exame de gravidez agora, não escape. Porque se for de nidação, nem o exame de gravidez vai dar positivo ainda. Qual que é o ideal? É esperar a próxima menstruação na data que seria a data da próxima menstruação. Então vamos supor que a paciente menstruou dia 24, que ela falou aqui, menstruei dia 24. E o próximo ciclo dela, o ciclo dela é de 30 dias, ela vai menstruar provavelmente dia 22 ou dia 24 de novo. O que eu faria? Esperaria até dia 24. Se tiver um atraso menstrual na data da menstruação, exame de gravidez. Mesmo às vezes sem atraso, exame de gravidez. E a gente vai confirmar se aquele sangramento lá atrás foi um escape ou se ele foi um sangramento de nidação. Legal, pessoal, vamos embora, vamos pro próximo. Próxima pergunta de hoje que é a Cíntia, da Nayara. Ela mandou: doutor, quando eu tive meu bebê, já comecei a injeção anticoncepcional. Tomei e depois de 2 dias tive relação. Estou preocupada. Vamos lá, a paciente não falou quanto tempo, né, que ela teve nenê, mas aqui tem basicamente duas coisas para a gente tentar deixar essa paciente um pouco mais tranquila. A chance dela engravidar é muito pequena, mesmo porque ela tomou a injeção e namorou depois de 2 dias, então não daria para ela ter ovulado ainda. A não ser que ela tinha ovulado e ela não começou no momento certo. Então, se ela tomou a injeção no começo do ciclo menstrual, ou se ela está tomando uma vez por mês, está tomando sempre na mesma data, ela teve relação 2 dias depois do uso do anticoncepcional ali, isso não tem problema. Basicamente ela está protegida. A segunda coisa que eu deixaria ela tranquila, ela está num momento pós-gravidez que também tem uma contracepção, né? Ela está amamentando provavelmente. As pacientes são protegidas um pouco ali nesse processo pós-gravidez também de gerar gestação. E agora, tudo me leva a crer que essa injeção que ela usou é no primeiro mês que ela está usando. Porque se ela usasse cronicamente, ela está protegida. Ela basicamente está tomando anticoncepcional, não vai engravidar. Se é o primeiro mês que ela está tomando, pessoal, mesmo assim eu vejo pouco risco dessa paciente engravidar, porque ela tomou anticoncepcional. Provavelmente, como é o primeiro mês, ela começou no momento certo, né, ali na menstruação, no primeiro dia da menstruação, e ela namorou 2 dias depois. Essa paciente provavelmente não está grávida. De novo, né, corroborando com a primeira pergunta,
todas as vezes que a gente tiver dúvida, a gente vai esperar a data da próxima menstruação e vai basicamente fazer exame de gravidez. Beleza? Legal, pessoal. Vamos para a terceira pergunta de hoje. Terceira e última pergunta do café. Pessoal, eu queria lembrar vocês só para se inscreverem no canal. E se vocês quiserem, eu vou deixar o telefone aqui para vocês mandarem a sua pergunta por áudio. Pode mandar a pergunta por áudio. O café vai ficar mais legal, porque a gente vai pôr o áudio de vocês, né? Mostra mais veracidade ali nas perguntas. E a gente coloca o áudio de vocês colocam a pergunta, primeiro falam de onde vocês são, é, se você é inscrito no canal, quanto tempo você é inscrito e a pergunta que você quer mandar, que a gente vai responder. Por enquanto a gente não tem muita pergunta de áudio, então se você mandar a sua, existe uma chance muito alta da gente responder nos próximos cafés. Então, pessoal, manda a pergunta lá pra gente responder. Vamos lá, ó, pergunta número 3 de hoje, que é: amamento exclusivamente. Tenho muito leite e mesmo assim, 50 dias após o parto, voltei a sangrar. Olha que pergunta interessante, pessoal. Ela amamenta bastante, exclusivamente. O que é amamentação exclusiva? O nenenzinho dela não come outra coisa a não ser leite materno. Isso faz com que ela amamente a cada 2, 3 horas, às vezes 3 horas e meia, dependendo dali do metabolismo da criança, o quanto que a criança mama e a idade da criança também. Mas de qualquer forma, ela só amamenta exclusivamente e normalmente neste período, só amamentando, a prolactina é um hormônio muito alto. Ele fica alto e os pacientes não ovulam. Agora, e ela falou que voltou a sangrar 50 dias depois. Pessoal, tem que tomar alguns cuidados. Algumas vezes esse sangramento é um resto, que é o final de uma outra coisa que tinha no útero, e a prolactina pode ter baixado um pouco, ela sangrou. A outra coisa, assim, não dá para usar, pessoal, só amamentação exclusiva como contraceptivo. Então a gente sempre fala, se você está amamentando exclusivamente, existe uma chance muito alta de você estar protegida. Mas não usa isso como um único método contraceptivo, tá bom? Você ainda pode engravidar, mesmo porque você voltou ali a sangrar e você pode estar voltando a ovular. E é muito importante, pessoal, a sensibilidade e a quantidade de prolactina que as pessoas têm na circulação. Muitas vezes a prolactina é tão alta que ela bloqueia o eixo, e normalmente ela faz isso. Só que para algumas pacientes pode ser que ela passou ali, a criança passou um dia, às vezes sem amamentar de forma adequada, ou mais doentinho, alguma coisa, a prolactina pode cair um pouquinho, a paciente pode sangrar ou ovular, então a gente não é um método contraceptivo excelente ali para as pacientes que querem evitar a gravidez, principalmente no pós-parto, né? A contracepção no pós-parto é um capítulo muito importante na contracepção em geral. Os pacientes não querem engravidar nesse período, mesmo porque tem que cuidar de um filho, não querem ter os filhos em sequência, muitas vezes. Então, ficar de olho aí nessas condições especiais aí da contracepção. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria agradecer demais. A gente está chegando em 11 mil inscritos. Ou, desculpa, 15 mil inscritos. A gente tem 14 mil inscritos. Ajuda a gente, se inscreve no canal. Pessoal, e eu vou deixar um QR Code também para quem puder fazer um comentário pra gente no Google. Acho que vai ser super legal. Valeu, gente. Até os próximos vídeos.